Galera, está no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. E hoje nós vamos falar sobre um tema que eu sou verdadeiramente apaixonado: empreendedorismo. Como construir um legado. O que a gente vai receber aqui hoje? A Raquel Teixeira, que é sócia da EY, e a Cleusa Maria, que é CEO da Sodier Doces. E elas vão falar aqui sobre a importância do empreendedorismo, não só como fonte de subsistência e renda, mas como a construção de uma história que pode ecoar por gerações. Ela foi eleita representante do Brasil no programa Empreendedor do Ano da EY, e a Cleusa também compartilha as suas experiências, vai compartilhar aqui com a gente, vai explicar como é que ela construiu a maior franquia de bolos artesanais do país. Então fica ligado, daqui a pouquinho essas duas feras, a Raquel e a Cleusa Maria, chegam por aqui. Você já parou para pensar como a inovação pode deixar de ser só um discurso e virar uma competência real dentro da sua empresa? O INSPER, em parceria com o Cubo Itaú, está com inscrições abertas para o programa Inovação Aberta Corporativa, uma formação feita para quem quer liderar projetos inovadores que impactam diretamente os resultados do negócio. No curso, você vai aprender a integrar a inovação aberta à estratégia corporativa e explorar ecossistemas colaborativos para transformar ideias em soluções estratégicas. As aulas presenciais acontecem em setembro, em São Paulo, e o programa é ideal para gestores, consultores e facilitadores de inovação. Quer transformar sua empresa e sair na frente? Clique no link da descrição e inscreva-se no programa Inovação Aberta Corporativa do INSPER. Se você acha que consórcio é só para quem quer comprar um carro ou um imóvel no futuro, precisa conhecer uma nova realidade. Investidores inteligentes já usam um modelo de consórcio diferenciado como ferramenta de alavancagem patrimonial. Através da Rede Sul Consórcios, do Grupo Rede Sul, é possível adquirir imóveis, gerar renda passiva e até financiar patrimônio de alto valor, tudo com planejamento, isenção de juros e segurança. Soluções como o CISRG e o CIPRP estão ajudando pessoas no Brasil inteiro a expandirem seus investimentos com inteligência. E o grande diferencial? Uma assessoria totalmente personalizada, o método exclusivo Dinda e simulações que mostram na prática os melhores caminhos para você conquistar seus objetivos. Clique no link da descrição e transforme seu dinheiro em patrimônio real. Raquel Teixeira é sócia da EY Private e líder dos programas de relacionamento, Empreendedor do Ano Brasil e Winning Women Brasil. Ela é pedagoga com MBA em Administração de Empresas e tem mais de 2 décadas de experiência na área de imigração, chegando a atuar na gestão dos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. Ela também atua como membro da Comissão de Startups e Scale-Ups do IBGC, conselheira do Instituto Rede Mulher Empreendedora e membro do Comitê Women Network da EY. A Cleusa Maria é fundadora e CEO da Sodier Doces. Ela é filha de trabalhadores rurais, passou a fazer bolos para ajudar a uma antiga patroa e essa oportunidade virou uma fonte de renda extra. Em 1997, nasceu a Sensação Doces. Com sucesso, a loja passou a se expandir por meio de franquias e se tornou a Sodier Doces, que hoje tem quase 400 lojas em todo o Brasil e até algumas unidades nos Estados Unidos. Muito bem, Raquel Teixeira e Cleusa Maria, sejam muito bem-vindas ao nosso Café com ADM. Uma honra receber vocês duas por aqui hoje. O prazer é nosso, um orgulho imenso aí estar ao lado dessa fera aí. Raquel é um anjo da guarda. Além de empreendedora, é uma mulher inteligentíssima, que eu tive o prazer de conhecer, que me levou a conhecer lugares que eu nem imaginava tão cedo conhecer pessoas maravilhosas. Então, que orgulho, Raquel, estar aí do teu lado, que você seja uma pessoa que caminha e brilhando e realizando o sonho de muitas pessoas, como você realizou o meu também. Foi maravilhoso, prazer imenso estar aí do teu lado. Bom, muito obrigada pelo convite. Para mim é uma alegria estar aqui, em especial, né, do lado da Cleusa, que representa tão bem a força transformadora do empreendedorismo. A história dela é incrível e eu me emocionei muito em ter a Cleusa sendo a representante do Brasil em Mônaco, porque foi pela primeira vez em 27 anos de programa que nós tivemos uma mulher. E não é uma mulher, né? É a mulher. É a mulher que tem uma história maravilhosa de realmente força, resiliência, coragem. Acho que coragem é a palavra que resume aí a Cleusa. Então, muito feliz de estar aqui com vocês, estar com você, Cleusa, que é uma inspiração. Pô, que bacana, pessoal. Então, assim, só para quem está só nos escutando, acho que deu para identificar aqui essas vozes, né? A primeira voz aqui foi da Cleusa Maria e a segunda aqui da Raquel, só para você se situar e saber quem está falando, né, em cada momento. E eu vou começar aqui perguntando aqui para a Cleusa. Cleusa, vamos lá. Começando aqui o nosso Café com ADM, já são mais de quase 500 entrevistas aqui com grandes empreendedores, líderes de negócios e sempre são histórias muito inspiradoras. Uma coisa que me chama
chama atenção dentro dos cases de empreendedorismo é que os grandes negócios, eles sempre nascem a partir de um grande desafio, de uma situação de bastante dificuldade, em que a pessoa, enfim, tem que trabalhar, tem que arrumar ali uma forma de um sustento, né? E aí a centelha do empreendedorismo começa realmente a brilhar forte, né? E aquele negócio que nasceu ali diante daquela dificuldade acaba se tornando um grande negócio. No seu caso, parece que não foi diferente, né? E eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, pode ir lá atrás, pode ir na infância, enfim, para contar aqui para a turma, né, como é que nasceu esse grande negócio que é a Sodier. A minha história, ela começa exatamente como você falou, da necessidade de melhorar não só a minha vida, mas principalmente a vida da minha família, né? Eu venho de uma família muito pobre, onde a gente trabalhava literalmente, ganhava o almoço para comer a janta e não era fácil de levantar todos os dias, trabalhar. A minha mãe, com 10 filhos, a gente era uma escadinha, somos uma escadinha, né? Um ano de diferença de uma criança para outra. E lá atrás, já com minha mãe com 37 anos, 10 filhos, e meu pai com 39, meu pai morre num acidente de carro, faleceu num acidente de carro, onde eu, inclusive, estava junto com ele, mais meu irmão, e a gente que achava que a vida já não podia ser pior, o que era ruim ainda piorou bastante com a morte do meu pai. O nosso patrão mandou a gente embora do sítio, né? Não interessava para ele uma mulher com 10 filhos, e nós viemos para a casa dos meus avós materno, morar em 2 cômodos, uma cozinha e um quarto, onde tinha só uma cama e uma beliche. E lá a gente dormia, passamos a viver no fundo da casa dos meus avós. E de manhã cedo minha mãe saía para trabalhar, levava todas as crianças. Meu irmão mais velho tinha 15 anos, minha irmã 14 e eu 13 anos. E daí todos a escadinha abaixo, até um casal de gêmeos de 1 ano de idade. Já ali a gente começou a ter muita dificuldade. Nós nunca passamos fome, mas a vida não era nada fácil. Tinha que levantar às 4 da manhã. A gente até fala boia fria, às vezes a maioria das pessoas não sabe, mas é porque o almoço é feito 4 horas da manhã, quando vai almoçar 11 horas, tá gelada, não tá nem fria, né? Verdade. Mas a minha mãe sempre foi uma pessoa muito resiliente e levava levava aquelas crianças e todo mundo trabalhava. Quem não trabalhava ficava lá aquele tempo, levava até as crianças pequenas pro canavial lá, com chuva, com sol. De qualquer forma, todo mundo tinha que trabalhar. E eu vendo aquela vida muito difícil, mas também vendo a minha mãe, eu nunca vi minha mãe reclamar de nada, sabe? Minha mãe parece que ela se conformava com aquilo e para ela estava tudo bem, mas eu não sei muito bem o porquê. E às vezes, por muitas vezes, eu comentei com a minha mãe, eu brincava assim, eu falei, acho que eu não sou dessa família, porque só eu ficava indignada, porque só eu queria uma vida melhor, porque só eu achava que em algum lugar existia algo melhor, mas eles não, então eu lutava muito sozinha. Para minha mãe estava tudo bem. E aí já com meu pai, já que já não existia mais, com meus avós ajudando, um dia aparece meu tio lá e pede para levar uma das crianças para ajudar, né, para que ele ajudasse a criar. Minha mãe não aceitou, falou que meus filhos são cachorro, né, para dar, não vou dar meu filho para ninguém. E eu escutei a conversa, falei, não, mãe, eu quero ir para São Paulo, sim. E naquele dia foi onde, com a minha decisão, sozinha, eu pude, virei a primeira chave aí da minha vida, no meu destino, e com aquela atitude minha de levantar, se impor e querer mudança, e saber que essa mudança só poderia vir de mim, já que dependendo da minha mãe e do resto da minha família estava tudo bem, eu fui para São Paulo, e lá tomei um grande perdido, só com o dinheiro da passagem, mas no dia seguinte eu já estava trabalhando numa casa de família, onde tinha 3 pessoas, 9 empregados, eu era arrumadeira, e lá eu dormia no emprego, a cada 15 dias eu ia para casa dos meus tios, e lá eu descobri um novo mundo que eu não conhecia. Na minha casa um sabonete dava por mês, lá tinha caixas e caixas, tudo tinha muito, né? Tudo era uma abundância muito grande. Mas eu não fiquei indignada com a minha patroa, ou porque eles tinham, ou deixava de ter. Isso não me causou nenhuma revolta, mas me causou o impacto de querer buscar algo melhor. Eu tinha feito até a 4ª série, eu pedi a ela que deixasse eu estudar, né?
e ela deixou, então eu pousava no emprego, eu acordava às 6 da manhã, fazia o café dela, e às 5 da tarde ela me liberava para ir para a escola. Eu fiz o objetivo, chamava supletivo na época, né? Eu fiz quinta e sexta, sétima e oitava série, em 2 anos. E em 2 anos, quando eu terminei, eu já me sentia apta a dar o meu primeiro passo, que foi sair de empregada doméstica e arrumar meu primeiro trabalho no escritório como secretária. Por quê? Nada contra a empregada doméstica, eu acho que é um trabalho muito digno, mas eu tinha que ficar em pé na mesa, com a mão para trás, para servir água, para servir o prato, a comida para eles, e aquilo me deixava muito indignada. Eu ficava sempre me perguntando por que que eu tinha que servi-los, né? Por que que eles não poderiam pegar uma jarra de suco e colocar no copo, ou água? Porque só faltava eu colocar água na boca deles, né? Tudo o resto eu tinha que fazer. Mas eu falei, não, naquele momento eu decidi que eu não ia passar minha vida servindo ninguém, que eu ia buscar o meu caminho com muita coragem, foi isso que eu fiz. Então, essa foi uma das grandes viradas da minha vida. Nossa. Adorei quando Raquel falou coragem, acho que a minha história é determinada por muita coragem mesmo. Cleusa, eu não fiz nenhuma interrupção, porque você ia falando e eu ia me emocionando aqui. Eu fiquei arrepiado várias vezes aqui durante... Aqui a gente está recém no comecinho aqui do nosso Café com ADM. Então você que está aí nos escutando, nos assistindo, tá vendo o peso de uma história real, né? E como que o empreendedorismo muda vidas e como que essa vamos chamar assim, essa não é uma insatisfação, não é esse termo que eu quero utilizar, mas é você não estar confortável com a sua situação atual e querer mudar. A Cleusa demonstrou ser sempre inconformada com a sua situação. Isso, exatamente. Essa é a palavra, né? E nesses momentos de inconformidade, ela deu saltos de coragem. Ela disse, eu vou para São Paulo, eu quero mudar a minha situação, quero ver o que me aguarda lá, sem saber o que é, né? O que viria depois. E depois, também já empregada, disse, não, tudo bem, não é isso que eu quero fazer também o resto da minha vida. Então, assim, essa inconformidade, né, é uma característica empreendedora muito forte. Você sempre quer mudar e mudar para melhor. E então já estamos aqui registrando aqui as primeiras lições aqui do caso da Cleusa. Raquel, agora qual que é a análise que você faz, né, de todo, porque você está à frente, né, do Prêmio Empreendedor do Ano Brasil, né, na EY, e queria que você comentasse assim, qual que é a análise que você faz desse incrível case da Cleusa, né, que é a nossa representante, como você falou, né, do Brasil, no mundo todo, representando aqui o Brasil com o case da Sodier. Bom, esse ano foi incrível, né? A jornada da Cleusa, ela é muito emocionante e todos os anos a gente recebe histórias incríveis de empreendedores que estão transformando o Brasil com coragem, né? Com muito propósito, inovação. A seleção ela é muito criteriosa, porque o nível dos empreendedores ele é altíssimo, né? E a gente tem uma banca de jurados independentes justamente para que eles escolham, não é a UI. Mas com a Cleusa teve um sabor muito especial, né? Como eu comentei no começo, em 27 anos de programa, foi a primeira vez que a gente teve uma mulher representando o Brasil em Mônaco. E a Cleusa, ela traz algo muito especial, porque ela representa algo que a gente valoriza muito, né? Dentro do programa, que é alguém que superou desafios imensos, que teve visão empreendedora. A Cleusa enxergou muito além do que a vida que ela tinha lá atrás, né? Ela tem uma resiliência que, para mim, toca muito, né? E ela construiu um negócio que não é só um negócio que financeiramente ele é muito bom, né? Mas um negócio com propósito e impacto real. O que a Cleusa construiu com a Sodier está muito mais além do que a maior empresa de franquias do Brasil, né? É um legado que realmente inspira gerações. Então, contar a história dela no Brasil é inspirar outras gerações de mulheres que querem empreender, mas não têm coragem, acham que não têm a capacidade. E a Cleusa traz muito isso, né? De uma mulher forte, de uma mulher corajosa, resiliente. A Cleusa gera muitos empregos, né? Movimenta a economia. A gente acabou de falar da história do morango, né? Como foi isso, que coisa, que case de sucesso. E além disso, a Cleusa transforma vidas. Eu acho que é isso que é o mais importante no empreendedorismo. E é isso que a gente procura reconhecer aqui. Trajetórias que impactam vidas, né? E impacta positivamente o nosso país. E eu acredito, como também ex-empreendedora, que o empreendedor
o legado de empreendedor, ele não está só no resultado financeiro, né? Mas na capacidade que ele tem de gerar um impacto duradouro. E um impacto que, assim, que atravessa gerações, né? Acho que Deus está deixando isso para muitas gerações, vai deixar aí para o filho, para o neto, e ela tem inspirado muitas pessoas a contribuir também com um país mais justo e inovador. Quando você conhece a Cleusa, a pessoa Cleusa, como eu tive a oportunidade de conhecer, você enxerga muito mais do que uma empreendedora, mas uma mulher justa, uma mulher muito generosa, que não mede esforço para ajudar quem precisa, né? Então, é muito maravilhoso poder ter a Cleusa no nosso programa. Que legal. Olha, eu tô muito feliz de receber vocês duas aqui hoje, né? E realmente é um case fantástico e que orgulha muito a gente. Agora, recentemente estive nos Estados Unidos e quase que diariamente eu passava em frente a Sodier Doces lá em Orlando. E a gente sempre falava, olha, Sodier e tal, tá aqui em Orlando também. Então, realmente, é um sucesso muito grande, né? E aquilo que eu falei, né? Acaba fazendo parte desse nosso orgulho, né? Grandes negócios que nasceram aqui no Brasil de forma simples e quando se tornaram, né, negócios gigantescos e que acabam, né, movendo muita gente, muitas pessoas, gerando valor para quem trabalha, para a sociedade, a quem aquele serviço, aquele produto ali se destina, né? Cleusa, me diga uma coisa, como é que foi o começo, então? Quando é que foi? No começo era sensação, né? Sensação doces, é isso? Sensações doces, né? Sensações doces, isso. Exatamente. A minha história começa depois que eu saio de São Paulo, vou para o escritório, volto para Salto, que é uma cidade próxima de São Paulo. Eu vou para uma empresa, né? Eu já tinha 8ª série, já estava mais capacitada, educação é tudo, a gente nunca pode esquecer de frisar isso, né? Que a gente precisa de educação. Ninguém vai chegar a lugar nenhum se não houver educação, além da força de vontade. E quando eu já tinha, como disse, já com 8ª série, eu já conseguia, inclusive, trabalhar numa empresa. E foi que eu volto para casa da minha mãe, dos meus avós, entro numa empresa grande, né, com 600 funcionários, fico 5 anos nessa empresa, e lá vem uma terceirização, nos anos 90, mais ou menos, e eu volto para trabalhar numa pequena empresa com 15 funcionários, e o meu patrão, que era meu gerente nessa grande empresa, descobre um câncer e em 6 meses ele faleceu. A esposa dele fazia bolo, a dona Rosa, e aí ela começa a querer passar o legado dela, não tinha para quem deixar o legado. As filhas dela estavam fazendo outras coisas e ela aí pediu para que eu e uma outra funcionária continuasse fazendo os bolos. Eu não tinha como, eu ganhava um pouquinho mais de um salário mínimo, separada, para cuidar de um filho, era impossível. E lá eu fiquei 2 anos nessa empresa, né, trabalhando. Um dia ela quebrou a perna e me pediu um favor, aí não foi mais para fazer bolo. E eu falei assim, tudo bem, posso ajudar. Aí trabalhei o dia todo, ela falou, mas eu preciso que você faça um bolo, eu tenho um bolo de 35 quilos para fazer. Eu nunca tinha feito um bolo na vida, nem para mim, nem de 1 quilo, que dirá de 35, né? Mas eu sempre fui uma pessoa que eu acho que vale a pena sempre ajudar alguém. Eu falei, foi num gesto absoluto de ajudar, genuíno, de ajudar alguém mesmo, que eu mudei a minha vida, porque eu fui lá, trabalhei o dia todo e ela me ensinou a assar o bolo, me ensinou a fazer o recheio, a fazer o bolo, na verdade, ela tinha quebrado a perna. E aí eu fiz o bolo, um bolo de 35 quilos, um bolo enorme de pêssego com doce de leite e abacaxi com creme gelado. E chegando no outro dia, ela falou para mim, você brincou até, né? Falou assim, você é uma pessoa abençoada, tudo que você toca vira ouro, ela brincou, né? E eu falei, por que, dona Rosa? Ela falou, porque você fez num dia o que eu levei 10 anos para fazer. É muito difícil você dar a receita na mão de uma pessoa, ela replicar muito bem essa receita, né? Ela falou, você fez o bolo como se fosse eu. Inclusive, ninguém sequer percebeu que não foi eu quem fiz o bolo. E isso é muito difícil. E aí ela começou de novo, né? Olha o talento que você tem, porque você não faz o bolo tal. Aí eu falei para ela, falei, dona Rosa, eu não tenho dinheiro para comprar uma batedeira, que hoje custa aí, sei lá, metade de um salário mínimo. Seria metade do meu salário. Aí passou uns dias, ela chegou com uma caixa e lá dentro tinha uma batedeira. E ela falou para mim, tá aqui a batedeira, pague quando você puder. Eu ainda encomendo um bolo por mês e você vai fazendo o bolo dos meus clientes. E aí eu fiquei 2 anos trabalhando das 7 às 5, era perto da minha casa. Eu ia na hora do almoço, à noite, de madrugadas. Eu fazia bolo, entregava
Minha mãe, óbvio, me ajudava, levantava, se ia, levantava às 4, levantava às 3 da manhã para a gente deixar as coisas prontas. Depois de 2 anos eu saí, e aí sim eu abro meu primeiro CNPJ em 20 metros quadrados, que se chamava Sensações Doce. Lá eu fiquei por 5 anos, sem nunca folgar um domingo. Eu trabalhei 5 anos de todos os dias, às vezes 10 horas, 12, 20 horas, quantas horas fosse possível. Até porque por 6 meses eu não tinha funcionário. Eu mesma assava o bolo, eu mesma fazia, eu mesma vendia e levava a pé ainda o bolo no braço, porque eu morava a uns 4 quarteirões da minha casa. Eu não tinha carro, não tinha bicicleta, que aliás eu nem sei andar de bicicleta. Então, depois de 5 anos, que vem aí, que eu começo, depois de 5 anos, eu abri uma loja com uma amiga, com o meu irmão e com mais 2 amigas. Aí fiquei mais 5 anos. Depois de 10 anos de trabalho árduo, aí eu já estava em 80 metros quadrados, já estava um pouquinho melhor, que aparece um cliente na loja, que é o Roberto, de São Paulo. E aí, todo final de semana, ele vinha e falava: Nossa, eu tenho que vir aqui buscar o meu bolo para minha filha, que ama, minha esposa ama seus produtos. Por que você não leva isso para São Paulo? Oi, como assim, né? Como que eu vou levar essas lojas para São Paulo? Ele falou: Tem um sistema que chama franchise, falou todo chique ainda, né? É de comer, né? Aí ele falou: Não, é franchise, é franquia, você pode replicar o seu negócio. E eu posso ser um franqueado seu, posso levar a sua marca para São Paulo, tal, e mais pessoas podem conhecer. Mas eu continuava mesmo ali com uma vida muito difícil ainda, mas depois de muitos meses, ele lá todo final de semana pedindo. Um dia eu tomei um ônibus de manhã, vim para São Paulo, Avenida Paulista, fui na BF, e lá eu fiz um curso de um dia, comprei 5 livros, e eu adoro ler, franquia de A a Z e por aí afora. E depois de mais ou menos 15 ou 20 dias, eu liguei para ele e falei: Pode vir, Roberto, você vai ser meu primeiro franqueado. E de fato, ele foi meu primeiro franqueado. 2 anos depois, eu já tinha 50 lojas. Como Nossa, Sensações Doces. E acho impressionante. que 3 ou 4 anos depois eu tinha 74 lojas. Foi quando aí eu tive a virada aí de descobrir que a marca não passava e ter que mudar de marca. Que bacana, mas que, olha, sensacional. Eu tô sem palavras aqui. Que bacana essa história, Cleusa. Impressionante. E como que você é inteligente, como que você é sagaz, né? E como que você tá atenta a esses... Eu não sei, eu diria que isso é uma coisa quase que divina, né? Esses sopros, né, que a gente recebe assim e que a gente escuta aquilo ali, pô, peraí, acho que tem alguma coisa aqui, deixa eu estudar um pouco mais sobre esse assunto, deixa eu me aprofundar. E é impressionante, né, como que a sua vida vai seguindo, né, essas intuições e, enfim, vão abrindo portas, aparecendo pessoas, né, como o Roberto. Impressionante. Olha, pessoal, eu estou impressionado com esse case aqui, em mais de 450 entrevistas aqui no Café com a DM, né? Esse caso aqui vai ficar como um dos mais emblemáticos. Pode virar filme, viu, Cleusa? Que legal. Muito bem. Raquel, vamos lá. Só para a turma saber também um pouco mais sobre esse programa Empreendedor do Ano. Então, eu acho assim, só pelo case aqui da Cleusa, né, já deve ter muita gente, enfim, interessada, querendo saber como que pode participar também do prêmio. Conta um pouquinho pra gente, né? O que é o Prêmio Empreendedor do Ano da EY. Bom, o Programa Empreendedor do Ano, ele é um programa global da EY e é um programa que reconhece empreendedores que estão criando negócios bem-sucedidos, transformadores. Ele acontece em mais de 50 países e é considerado aí o maior e mais respeitado programa de empreendedorismo do mundo. Inclusive lá fora eles chamam de o Oscar do empreendedorismo, né? E no Brasil, qualquer empreendedor ou empreendedora que tem uma trajetória relevante e um negócio, né, um negócio com resultados consistentes, pode participar, pode ser indicado, pode se auto-indicar para participar. Ou até mesmo, né, alguém que tem aí admiração pela história pode fazer indicação no nosso site. E o programa ele tem várias categorias, tem a categoria Master, que é essa categoria que a Cleusa participou, que é a categoria onde o representante ele vai para Mônaco, né, disputar o Mundial. A gente também tem a categoria Emerging, que é uma categoria de empresas que estão apresentando um crescimento acelerado. A categoria Impacto Socioambiental, que são empresas que nasceram para resolver uma dor social e ambiental.
E a gente tem outras 3 categorias que é de uma única homenagem, que é executivo empreendedor, é um CEO que está fazendo uma transformação relevante dentro da organização que ele ocupa a posição. Family Business, que é uma empresa que já fez a sucessão, que está na 2ª, 3ª geração e que esse processo foi feito de uma forma muito exemplar. E também Lifetime Achievement, que é uma categoria onde a gente reconhece um empreendedor que está deixando um legado e uma história importante para o Brasil. Então, fica aí o convite para que quem tiver interesse participar do nosso programa. E basicamente, né, os critérios para participação desse programa, que são os critérios globais, é ter espírito empreendedor, né, e aqui a gente vê bastante, a Cleusa cumpre bem os nossos requisitos, o propósito. Então, o empreendedor ele tem que ter uma visão inspiradora, né, estratégias aí sustentáveis, geração de valor a longo prazo. Também a parte de crescimento, mostrar um negócio que está realmente expandindo no mercado nacional e internacional. E, obviamente, o impacto, e a gente quer ver muito impacto positivo aí na sociedade, no meio ambiente. Então, e a gente olha, os critérios vão muito, muito além, né, do sucesso financeiro, né, eles refletem exatamente o que a UI acredita no papel de empreendedor, que é criar valor com propósito, responsabilidade e uma visão de futuro. Muito bom. Então, para saber mais sobre o programa, eu vou deixar já um link aqui na descrição do nosso programa. Você pode entrar aqui na descrição do episódio, clicar lá no link para saber mais sobre o Prêmio Empreendedor do ano. Muito bem. Cleusa, eu queria saber o seguinte, aí você sai, no momento, lógico, que você vai criar um sistema de franquia, né, dentro da sua própria empresa, você tem que sair da operação, né, e tem que replicar todo o seu modelo de gestão, todo o padrão. Como é que foi essa transformação, né, dessas sensações doces, né, na franquia mesmo, né, que se tornou um sucesso até muito rápido, né? Então, essa transição, ela foi de muito aprendizado, porque eu já estava com 74 lojas, já tinha uma experiência bacana, financeiramente eu já estava razoavelmente bem, apesar de todo o dinheiro que eu ganhei desde o início, eu sempre tive a consciência de reinvestir no meu próprio negócio, e quando vem essa transição e eu descubro que minha marca, que era Sensações Doce, por um chocolate da Nestlé, não passava do NPI, eu tive que começar basicamente do zero, então eu fiquei 3 anos no vermelho, eu gastei mais de 3 milhões para recolocar a marca novamente no mercado, né, que saiu de Sensações Doces, passou de E-Doces. Foi uma época muito difícil, de grandes desafios, mas de muito aprendizado. Esses 3 anos, os primeiros 4 meses até encontrar uma marca que ficasse dentro do SD, porque o SD passou, né, que era a Sodier Doces, só o Sensações que não passou, que era o Sodier, era Sensações Doce, que era o logotipo. O logotipo passava, mas a marca em si não. Então, eu me descobri ali, foi como alguém tirar o teu chão mesmo, literalmente. Eu passei meses sem dormir, buscando um nome que ficasse dentro do SD, e foi exatamente a minha secretária de expansão, que um dia, num guardanapo, trouxe o nome de Sofia, de Diego, que é o nome do Diego, que é o nome dos meus 2 filhos, e colocou doces na frente e falou: olha, aqui está o nome dos seus 2 filhos, aqui está o nome da sua marca. Eu que estava assim loucamente buscando um nome, chorei com aquele papel na mão, a gente correu atrás porque tinha que passar no INPI. Essa marca ela não era registrada, Sodier Doces é uma palavra francesa, mas a minha Sodier Doces é o nome dos meus filhos. Então a gente conseguiu registrar essa marca e recomeçar meio quase que do zero. Aí contratei uma consultoria, que foi a Bittencourt, que até hoje a gente ainda se fala, é uma consultoria maravilhosa de São Paulo, que me ajudou muito na época e me ajudou em tudo, a ir para frente, a mostrar aos franqueados que a gente podia vencer, e foi isso que eu fiz. Foi uma passagem difícil, desafiadora, mas que me fez muito mais forte também. Depois que você consegue superar uma transição de marca com 74 lojas, você descobre que todo o resto só vai ser desafio, nada mais vai te derrubar ou acontecer qualquer coisa parecida. E foi assim, acreditando, a gente fez uma convenção
e levamos camisa para todo mundo, foi um momento muito especial, muito legal. E lá na frente eu disse, a gente é muito mais do que uma marca, nós temos um produto com excelência, e a gente falou, eu estou aqui, você precisa acreditar que nós vamos vencer. Eu saí desse evento, lá mesmo a gente já vendeu mais franquias, os franqueados apostaram e acreditaram em mim e toda uma equipe que estava ali dando suporte, e de fato a gente saiu rapidinho de 74 para 100, 150, 200, e eu tentando parar, na verdade eu tentei parar com 50 lojas, eu tentei parar com 100, eu tentei pôr limite em 150, até que um dia eu falei, se Deus me deu algo que de verdade eu não pedi tudo aquilo, e me deu a oportunidade de mudar a minha vida, da minha família e tantas outras famílias, eu tenho muitos franqueados que têm histórias maravilhosas também. A gente tem de faxineira a médicos na franquia, como franqueados. Então tem tudo, tem jardineiro, tem pessoas que não tinham absolutamente nada, tem nutricionista, também tem tudo. Tem uma ampla gamada de classes de pessoas. Falei, então, eu tô mudando a vida de pessoas também, por que que eu fico me colocando no limite, né? Falei que o limite, Deus, vou deixar na mão de Deus, e que o limite seja uma empresa que tenha sustentabilidade e que nunca prejudique ninguém, porque eu não quero crescer prejudicando alguém, mas se eu mudei a minha vida e outras pessoas podem também mudar a vida dela através da minha marca, isso é um privilégio. E é isso que a gente faz até hoje. Nós temos um trabalho muito sério, aonde a gente procura, com o nosso trabalho, melhorar a vida das pessoas. Eu tinha muito medo lá atrás, porque as pessoas vendiam casa, vendia tudo para ter uma loja. Eu pensava, e se eles perderem a casa? Justo eu, que o maior sonho da minha vida foi ter uma casa para morar. Então, eu não queria que ninguém nunca perdesse um bem que ele tivesse investindo na minha marca. E até hoje a gente tem muito cuidado. Mas eu também aprendi com uma consultoria, com estudos e com ensino, que cada um tem responsabilidade sobre aquilo que faz. Hoje eu já não sofro tanto mais como eu sofria lá atrás. E a gente dá todo o suporte e mostra para as pessoas que você pode entrar numa franquia ou em qualquer negócio, mas se você não tiver a coragem de trabalhar sério, tiver foco, nada vai adiantar. Muito bom. Porque quem muda a nossa vida é nós mesmos. Ninguém pode mudar a nossa vida. As pessoas podem nos ajudar, nunca, não é caminhada. Mas quem muda de verdade somos nós. Ninguém tem esse poder. Só nós temos o poder de mudar a nossa vida. O resto são pessoas que podem brilhar do nosso lado, podem nos ajudar, mas ninguém faz aquilo que só você pode fazer. Olha só, estamos aqui tendo uma aula de empreendedorismo aqui com a Cleusa e com a Raquel. Bom, eu lembrei aqui quando você falou, né, que a questão do limite, que você não tinha limite, né? Quem tem limite é município, já diz aquela piadinha da internet. Verdade. Muito bem. Ô Raquel, me conta como é que foi a seleção aqui do case da Cleusa para ser o principal representante do Brasil, né, no Prêmio Empreendedor do Ano. Que foi que chamou a atenção? Você já comentou aqui algumas características aqui da Cleusa, né? Mas como é que ela se destacou em meio a tantos outros casos, né, também brilhantes que nós temos de empreendedorismo no Brasil? A gente acaba não participando da banca, mas no final, eu entrei para escutar um pouco, né, por que da decisão, da escolha da Cleusa. Eu acho que a história da Cleusa é uma história onde acaba passando por todos os critérios bem fortes, né, do programa. A Cleusa traz uma história de empreendedorismo raiz, quem começou do nada, com uma história muito desafiadora de vida, com uma pessoa que acreditou e não se conformou com o pouco que ela tinha. Então, em cada oportunidade que surgia na frente dela, ela foi agarrando isso, e não foi só construindo pequenas coisas, né? Ela sempre teve uma visão muito maior, uma visão grande, e ela continua tendo essa visão. Não é porque ela tem 2 lojas em Orlando que ela vai parar por aí. Ela tem muita ambição, e é isso que a gente quer ver no empreendedor. Então, a banca de jurados, ela ficou realmente impressionada com a história do início da Cleusa, né, o quanto que ela conseguiu transformar a marca dela em tão pouco tempo na maior marca de bolos, né, para festas do Brasil, e isso chamou muita atenção. E a Cleusa, ela tem uma fala muito, muito incrível, né, de contar a história, e de encantar a gente quando ela fala muito em
em o quanto ela ajuda os franqueados, o quanto ela quer que as pessoas também cresçam com ela, não é gerar somente para ela, né, mas ela tem um propósito de gerar para a sociedade. E isso realmente faz muita diferença da gente ver o empreendedor que não só está preocupado em crescer com o seu negócio, em fazer a sua riqueza, mas o quanto que ele vai impactar outras vidas, né? E ele precisa construir um negócio para trazer outras pessoas com ele. Eu acho que isso na Cleusa é realmente a cereja do bolo, e ela faz isso muito bem, né? Então, eu acho que ela foi a pessoa que mais realmente cumpriu aí todos os requisitos, os critérios dentro do Programa Empreendedor do Ano. Que bacana. E, Cleusa, como é que foi representar o Brasil lá em Mônaco? Conta pra gente aí, deve ter sido uma emoção incrível, né? A maior experiência da minha vida, a coisa mais emocionante, mais maravilhosa, é assim, ter conhecido. Obrigada, Raquel. Raquel foi peça fundamental nessa minha ida para Mônaco, me auxiliou muito lá. Eu não falo inglês, ela foi lá. É uma, é uma fera essa menina, gente. Vocês não têm noção. Então, é assim, para mim foi. Eu já ganhei muitos prêmios, eu já participei de muitas entrevistas, eu já dei da Folha de São Paulo, a Estadão, a Veja, tudo que você pode imaginar, a prêmio de franqueadora do ano, melhor franqueadora, tudo. Mas eu confesso, sem desmerecer nenhum outro prêmio, porque todos eles são absolutamente maravilhosos, mas ter ganhado como empreendedora do ano no Brasil pela UAI foi uma das coisas mais fantásticas da minha vida. Ter ido para Mônaco, nem fale, gente, é a coisa assim, tá lá no lugar daquele, é um lugar tão distante da vida de milhões de pessoas, né? É uma realidade tão diferente da nossa, mas ao mesmo tempo é tão lindo, é tudo tão bacana. É assim, eu acho que eu quase nunca vou ter palavras primeiro para agradecer o suficiente a Inés Yang, ou o AI, né? Vamos lá? Eu falei certo? E o AI? Por estar. Uai, por estar lá, por ter chegado. Eu, quando estava lá, por muitas vezes eu ficava me imaginando, você acha que eu estou sonhando? Como que eu consegui ir tão longe? Eu fui muito longe, eu fui no topo. É assim, óbvio que eu não levei o prêmio global, mas eu trouxe um prêmio de lá. Aliás, um prêmio que está aqui, ó. É o único prêmio que está aqui na estante, aquele ali, ó, da minha Olha casa. que legal. Eu trouxe esse, eu falei, esse vai. Eu tenho três, né? Eu tenho dois que eu ganhei aqui, que tá lá em São Paulo, no escritório, mas eu falei, esse não, esse vai ficar aqui na minha casa, aqui na minha sala. Eu olho para ele todos os dias. Eu tenho muito orgulho da minha trajetória, eu tenho muito orgulho da onde eu cheguei, mas esse prêmio foi assim, foi a cereja do bolo, literalmente. Eu conheci pessoas fantásticas. Você troca a experiência com outras empresas, com outras pessoas. Concorrer ao prêmio é algo assim, é uma sensação tão maravilhosa que não importa, são 46 países com histórias esplêndidas, divina. Então, assim, ter saído de lá com o prêmio e não ter saído com o prêmio principal, confesso a vocês que não diminui em absolutamente nada. É assim, eu só digo, gente, se vocês puderem, participem, vai com fé, vai com coragem, porque você volta de lá renovado, volta uma outra pessoa. Eu voltei assim, muito feliz, com muita felicidade de poder ter participado de um prêmio, ter ganhado aqui no Brasil, já foi assim, extremamente emocionante. Imagina se representar um país. Eu fui empreendedora representando o Brasil, você sair desse país representando o Brasil como empreendedor é um privilégio, é algo assim indescritível, é sensacional. Eu não tenho palavras, primeiro para agradecer ao AI por ter me dado essa oportunidade de ter ido até Mônaco, de ter conhecido um país fantástico, de ter conhecido pessoas maravilhosas, de ver a nossa bandeira subir num teatro, num telão imenso. Eu confesso que eu chorei várias vezes por estar lá, por falar, meu Deus, eu estou aqui. Eu não pedi nada disso, eu não sonhei. Se alguém fala, você sonhou? Não, eu não sonhei com isso, mas eu estou aqui, eu estou porque eu mereço, porque eu lutei para estar aqui. Eu não estava lá porque eu caí de paraquedas. Sem dúvida. Eu estava lá porque eu lutei para estar lá. E assim, eu sempre olho para as pessoas e falo assim, meu Deus, como esse país nosso seria diferente se mais pessoas soubessem o poder que nós temos na mão, o quanto nós podemos mudar a nossa vida, a vida de outras pessoas. Mas as pessoas precisam querer, né? Com Precisa certeza. mais, precisa de mais gente querendo mudar a vida, precisa de mais gente acreditando que a gente pode mudar a nossa vida e a vida das pessoas que estão à nossa volta, que isso não tem preço.
Nada vale mais do que você um dia olhar para trás e saber que hoje meu filho está super bem, já com uma empresa enorme, que minha filha está bem, que minha família estão bem, que tantas outras pessoas estão indo super bem, mas que eu tô aqui cuidando de cada detalhe, sempre. Olha só. Ô Cleusa, eu queria pegar carona nisso que você falou agora, que eu li algumas entrevistas suas, né? E tem uma fala sua que eu até anotei aqui, eu vou até abrir aspas, né? Você disse que empreendedorismo não é para deslumbrados. E aí eu queria que você contasse pra gente, né? Por que os deslumbrados, né, não têm lastro para seguir essa carreira? Porque as pessoas, às vezes, e eu já vi isso muito próximo de mim, as pessoas ficam deslumbradas, ganha o primeiro, ganha lá sei lá, ele passa a vida ganhando 3 mil reais ou 5 por mês. De repente, ele passa a ganhar 10 ou 15. Mas ao invés dele investir um pouco na empresa, guardar um capital para ele ter fôlego, para se algo errado acontecer, não, logo ele vai lá e ele quer comprar o carro do ano, porque ele acha que ele é empresário agora, que ele tem que ter o melhor carro, que ele tem que ter o melhor, tudo ele tem que ter do melhor. E não é assim. Aí quando você fica deslumbrado, você passa a gastar mais do que ganha. E quando você gasta mais do que ganha, você não tem chance de ir a lugar nenhum. Porque para você ser empreendedor de verdade e crescer, você tem que, em primeiro lugar, pensar na sua empresa. E pensar que ela precisa de muito trabalho, de muito foco, de muito esforço e zero deslumbramento. Porque quando você fica deslumbrado, o tombo, ele está muito próximo. Porque o sucesso e o fracasso, ele é apenas um fio de cabelo. Ele anda muito ali numa linha muito tênue. Você pode fracassar ou você pode simplesmente ser um grande sucesso. Mas não tem uma distância longa entre o sucesso e o fracasso, não. Ela tá ali, sabe? É um fio de cabelo mesmo. Qualquer erro que você cometer, sem dúvida, você não consegue sobreviver. E, na minha opinião, quando as pessoas ficam deslumbradas, elas se perdem. E quando se perde tudo. É verdade. Raquel, você que teve contato aí com centenas, né, de histórias de empreendedores e de empreendedoras, você concorda com essa visão da Cleusa? Super concordo, né? Acho que o que mais me inspira nessa jornada aí com o programa é ver que, apesar das histórias serem muito diferentes, né, entre elas, a gente fala de setor, né, origem, tamanho da empresa, mas tem algo super comum, assim, entre eles, que que o empreendedorismo, ele nasce de um inconformismo com a realidade e com o desejo genuíno de fazer algo muito melhor, né? Mas ele exige mais do que paixão, né? Ele exige preparo, escuta, coragem para enfrentar e todas as incertezas, como a Cleusa acabou de falar, e uma capacidade enorme de se reinventar, né? Como aconteceu com muitos empreendedores na pandemia. Muitas vezes o empreendedor, ele precisa tomar decisões difíceis, ele precisa lidar com frustrações, e continuar mesmo quando a gente vê um cenário assim totalmente adverso, né? Então, sim, eu concordo muito com a visão da Cleusa. Acho que empreender não é uma escolha fácil, mas é uma das mais transformadoras que alguém pode fazer e pode escolher. E acho que quando é feito com propósito e consistência, o impacto, ele é profundo na vida das pessoas, na economia e na sociedade como um todo. Sensacional! E olha só, galera, o que eu acabei de receber aqui. Pela primeira vez na história do Café com ADM, eu recebo um presente no meio da entrevista. Vamos ver aqui o que é. Eu não tô acreditando aqui. Cleusa, exageraram aqui, viu, Cleusa? Olha só. Ó. Olha, vá conhecer essa loja de João Pessoa, porque ela é uma loja lindíssima. O proprietário da Sodie Doce em João Pessoa são empreendedores natos também. Eu estou apaixonada por eles, são maravilhosos. Deixa eu até tirar aqui aqui para a turma poder ver aqui. Eu estou abrindo aqui o unbox aqui na hora aqui. Olha só, pessoal. Agora como é que a gente vai filmar aqui, Vitão? Porque não pode deixar aqui de lado aqui. Cara, tá dando água na boca aqui. Covardia esse negócio aqui, viu? Essa hora aqui. Mostra aqui, muito bem. Tá dando pra ver aí? Olha aí. Olha só, tem até o morango do amor. Olha que lindo. Ai, que legal. Olha. Isso aqui tá um sucesso agora no Brasil, né, Cleusa? Viralizou, né? A Sodie Doces vendeu em 2 semanas, em 15 dias, R$1 milhão de morango do amor. Nossa! É um número fantástico, né?
Impressionante. Sem cair as nossas vendas ainda, que é mais importante, vários clientes novos conhecendo a Sadia Doces. Então, o Morango do Amor é um produto que mostra também, né, o quanto o brasileiro sabe se reinventar, né? O brasileiro, ele tem uma perseverança, ele consegue se reinventar muito rápido. E vem esse Morango do Amor e salvou muitas pequenas empresas, pequenas empreendedoras. Eu fiquei muito feliz, abriu o espaço e mostrou que tem mercado para todo mundo pode ganhar dinheiro, todo mundo pode acreditar e fazer. Pegar um morango, gente, e fazer, não é tão simples assim, mas é possível, tem que querer. E esse Morango do Amor mostrou o quanto a gente pode mudar nossas vidas quando a gente é capaz de pegar alguma coisa aí hoje e fazer. Dá para fazer, dá para mudar a vida. Quem acreditou e quem está acreditando ainda está conseguindo aí fazer a diferença, ganhar um salário a mais, mudar, fazer a diferença na vida da pessoa. Isso não tem preço. E quem sabe esse Morango do Amor não vai despertar aí em milhares de mulheres e milhares de pessoas essa veia de empreendedorismo que talvez as pessoas nem sabem que tem, né? E esse pode seguir, muita gente pode virar grandes empreendedor desse Morango do Amor. Quem sabe um dia a gente vai estar contando a história de alguém que fala, puta, comecei com o Morango do Amor. Olha a potência que é esse nosso país, né? Quando as pessoas se reinventam rapidamente. Com certeza. Pessoal, a gente já está chegando aqui ao final do nosso programa. Quero agradecer aqui já, né, não só a presença de vocês, mas esse presente incrível aqui que vai adoçar aqui a nossa tarde. Mas eu sou um pouco filósofo, turma. E eu acho interessante, né, pegar aqui a história da Cleusa e eu queria fazer uma pergunta um tanto quanto filosófica. Em cada um desses desafios, Cleusa, que você enfrentou, você se descobriu capaz não só de enfrentar aquele desafio, mas de transformar de alguma forma, né, transformar aquele momento de adversidade em uma oportunidade. Você contou aqui que trabalhava de domingo a domingo e estava lá sempre trabalhando, colocando o coração, né, e toda a sua alma nesse negócio. Eu queria perguntar o seguinte, Cleusa, essa pergunta é filosófica. Se você não tivesse nascido onde nasceu, com essa situação, né, de dificuldade ali na família, mãe com 10 filhos e aquela coisa toda, me diz uma coisa, se você tivesse tido uma vida completamente diferente, com mais facilidades, digamos assim, você acha que você teria chegado aonde chegou? Eu acho que não. Não, porque eu acredito que quanto mais difícil é a sua vida, mais resiliente você se torna, mais desafiador, você fica mais forte para superar os desafios. Então, eu acredito muito no meu sucesso à grande dificuldade da minha vida, mas também tem milhões de pessoas com dificuldade que não vão a lugar nenhum. Eu acho que chegar onde eu cheguei tem que ter, não basta só você tá lá na dificuldade. Eu acredito que eu chegaria em algum lugar mesmo que eu tivesse nascido milionária. Talvez se eu tivesse nascido milionária, eu estaria na NASA, em algum lugar, muita lei. Porque eu tenho um inconformismo muito grande dentro de mim, mas não se confunde inconformismo com vitimismo. Eu não sou vítima nem de mim, nem da sociedade, e nem gosto de que alguém que chega perto de mim já querendo ser vítima, já me incomoda muito. Por isso eu acho que é óbvio que a dificuldade me fez mais forte, me fez chegar onde eu cheguei, mas eu tenho certeza que talvez eu seria uma excelente professora de matemática, porque eu amava matemática. Eu não fiz faculdade, porque eu tive que optar entre minha empresa e estudar, e eu parei de estudar, e eu fui até o 3º ano e parei, porque eu tinha que trabalhar, não tinha dinheiro para pagar funcionário e tal, né? Fiz a escolha certa, graças a Deus. Mas assim, talvez se eu tivesse nascido numa família com grana e tal, com certeza eu seria alguma coisa muito bacana, eu acredito. E se eu tivesse tido classe média, eu seria aeromoça, que hoje é meu pesadelo andar de avião, mas eu sonhava tanto em ser aeromoça, ser telefonista, lá atrás, quando a gente tinha telefonista, eu sempre quis ser alguma coisa. Quando eu era ajudante geral na fábrica, eu via recepcionista, eu sonhava em ser recepcionista. Então, eu lutava, sei lá, ser controle de qualidade. Então, eu acho que o que te faz a diferença é você querer mais do que você pode, entendeu? Aliás, que a gente pode muito, mas se você não quiser,
você não vai a lugar nenhum. Não adianta. Eu seria assim, alguém importante em qualquer situação. Boa. Eu acho. Gostei. Não, é porque é uma característica muito forte sua, esse inconformismo, né? Com certeza. E, Raquel, me diz uma coisa. Queria que você deixasse aqui também uma mensagem final aqui pro nosso público, principalmente aqueles que estão começando a empreender, pensando em abrir o próprio negócio, mudar de carreira, né? E, enfim, com certeza alguém foi mordido aqui, né, por esse bichinho do empreendedorismo durante esse nosso bate-papo. Queria que você deixasse aqui um recado aí para essa turma também. Não, com certeza. A minha mensagem para quem está começando a empreender é que não se trata apenas do que você vai construir, mas de como que você vai construir. Então, a gente falou muito sobre empreender é um ato de coragem, mas para mim também é um ato de entrega. Vai exigir de você muita resiliência, humildade para aprender todos os dias. E, além disso, né, acima de tudo, propósito, aquele porquê que se move quando você se levanta da cama, né, quando tudo parece difícil, é aí que está o seu propósito. Então, busque sempre apoio, crie conexões, aprenda com quem já trilhou caminhos parecidos, assim como a Cleusa. Ela foi aqui, ela deu uma aula, né, de como aprender em momento difícil. E nunca esqueça que empreender não é sobre ter todas as respostas, mas sim sobre fazer boas perguntas e caminhar com consistência, nunca desistir. Então, o mundo precisa de negócios com alma e o seu negócio pode ser um deles. Muito bom. Olha só, você que está nos assistindo aqui, ó, aqui foi valeu por um MBA aqui em Negócios e Empreendedorismo com essas duas feras, a Cleusa Maria e a Raquel Teixeira. Eu adorei esse nosso bate-papo aqui, turma. Queria agradecer a vocês, queria dar os parabéns aqui para a Cleusa pelo excelente case, excelente legado, enfim, né, por toda a sua trajetória. Raquel, também queria te agradecer muito, né, por tá aqui com a gente hoje, pro pessoal da EY, que eu já vou deixar aqui de novo aqui fazer mais um lembrete para a turma, você que está aí nos assistindo, né, para saber mais sobre o programa Empreendedor do Ano da EY, acesse o site que eu vou deixar aqui na descrição do programa, tá? Para eu não passar aqui, o linkzinho é um pouco longo, então na descrição do programa já está prontinho lá para você clicar e acessar e saber tudo, né, sobre o programa, ver quando as inscrições vão estar abertas e se inscreva. Quem sabe você pode se tornar o próximo contemplado e quem sabe, como a Cleusa falou, você esteja aqui com a gente, né, divulgando aqui o resultado aqui da próxima edição. Beleza, turma? Obrigado mesmo, viu? Gostei demais. Obrigada a vocês. Foi bacana aqui. Obrigada. Muito bem, você aqui, que você achou deste episódio de hoje aqui? Foi turbinado de cafeína e também adocicado aqui com a história da Sodier Doces. Aqui, ó, já tô doido para terminar aqui o nosso episódio aqui para cair aqui e experimentar as delícias aqui que enviaram aqui pra gente aqui da Sodier. Uma gentileza aqui da Cleusa e do pessoal da Sodier. Eu curti demais esse Café com a DM, quero que você deixe aqui nos comentários o que você achou, o que mais chamou a atenção aqui nessa história. Então já deixa aqui nos comentários. E outro pedido aqui para você: compartilhe este episódio com seus amigos, com quem vai se inspirar com essa história. É impossível você sair indiferente de um episódio como esse, né? De uma história tão fantástica quanto a da Cleusa, que ela contou aqui hoje, e com as observações riquíssimas aqui da Raquel. Eu curti demais, foi, ó, nota 10 aqui, tá entre os melhores episódios do Café com a DM, com certeza. Beleza, turma? Na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados, então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!